Comprar uma casa envolve muito mais do que apenas escolher o imóvel dos sonhos. É um processo complexo com uns quantos passos e detalhes que não nos são ensinados na escola em ponto nenhum do nosso percurso, mas que deviam ser porque o seu desconhecimento faz com que se aprenda unicamente ao passar por esta etapa. E a consequência disso é, se alguma coisa correr mal, se houver outras pessoas envolvidas que não sejam tão honestas, se falharem as datas certas em determinados pontos, muito dinheiro e tempo pode ir para o lixo. É por isso que é tão importante que haja preparação e conhecimento antes de se pensar se querem comprar casa, e é precisamente para isso que existe este vídeo que podem utilizar como um guia do momento zero, antes mesmo de se escolher um imóvel, até ao dia em que se têm as chaves na mão. Se é a vossa primeira vez por aqui, dou-vos as boas-vindas. O meu nome é João Zoio, crio conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais, consulto investidores particulares nos seus investimentos imobiliários e, para além disso, invisto a título pessoal há 4 anos. Entre as minhas próprias transações, as de clientes meus em que mediei o negócio quando era agente imobiliário e as de clientes agora que procuram o meu aconselhamento independente, já passei por múltiplas centenas de compras e vendas. E mesmo fazendo vida do imobiliário há mais de 6 anos, lembro-me perfeitamente que demorou tempo até chegar a uma estrutura conclusiva e correta de como é que o processo de compra e venda devia ser, de quais as etapas, tintim por tintim, pelas quais se passa. Para encurtar essa jornada para outras pessoas, decidi fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, compilar num documento da forma mais detalhada e bem organizada possível aquela que é a parte normalmente mais confusa da transação, a que vai da aceitação da proposta até à escritura. Algo visto não só da perspectiva de quem está a comprar, como também de quem está a vender, para que haja uma compreensão global e integrada. Um guia completo, escrito, que inclui todos os passos, quer com a compra como com a venda, custos, impostos, definições de termos menos conhecidos, tudo. Podem ter acesso ao guia de forma totalmente gratuita através do primeiro link na descrição e espero genuinamente que vos seja útil. A segunda coisa que decidi fazer foi, para quem por um lado não quer saber tanto dos detalhes ou pelo outro completamente oposto quer ter ainda mais informação sobre o segmento que não consta do documento, que vai do dia em que se pensa comprar casa até à apresentação de uma proposta, criar este vídeo que proporciona uma visão ainda mais abrangente da parte de quem está a comprar, ainda que um pouco menos pormenorizada. Antes de avançarmos para o passo a passo, a única retribuição que peço é um gosto neste vídeo e, se quiserem aprender mais sobre imobiliário, seguir a Academia do Imobiliário no Instagram para serem as primeiras pessoas a saber de próximos recursos úteis que possam vir a ser lançados. Agora sim, vamos a ele. O primeiro passo acontece muito antes de se olhar para qualquer casa. É pegar num papel e numa caneta, sentar-me sozinho ou lado a lado com quem estiver a pensar comprar e materializar em pontos tangíveis para depois servirem de base à seleção dos critérios dos imóveis a procurar as motivações e necessidades para a aquisição, que normalmente são fortes porque senão teríamos arrendado ou ficado no mesmo sítio, partindo do pressuposto que já se vive debaixo de outro teto. Ou seja, porquê é que se quer avançar? Foi o crescimento da família com um filho? Foi a mudança de vida permanente para outra cidade com a minha cara metade? Ou o contrário, houve um divórcio e agora avizinham-se uns anos de reflexão a sós? Deve-se estabelecer bem o que é que se quer, o que é que se precisa e porquê. Porque o objetivo primordial é garantir que se satisfazem estas motivações e necessidades. Isto vai ser uma gigantesca ajuda no sentido em que não se vai encontrar uma casa perfeita e, se for essa a ambição, a procura nunca vai acabar. Nunca se vai dar o passo. O que há são imóveis que cumprem com um conjunto de características que para nós são inegociáveis e eventualmente não cumprem com outras das quais não nos importamos de prescindir. Agora que já está o ponto de partida assente, há que definir quanto dinheiro é que há ou se quer utilizar para tornar a compra possível. Quando se pretende adquirir um imóvel, dá para optar por avançar inteiramente com capitais próprios ou então recorrer a um crédito de habitação. Se a casa for para a habitação própria e permanente, é possível, à data da gravação deste vídeo, pedir emprestado até 90% do seu valor. Exemplo muito concreto. Para um apartamento de 100 mil euros, preciso, no mínimo, de 10 mil euros e os outros 90% posso pedir ao banco e ir pagando ao longo das próximas décadas, sendo o prazo máximo praticado os 40 anos. Para terem uma ideia, aos dias de hoje, julho de 2024, cada 100 mil euros de empréstimo a 40 anos com uma taxa variável rondarão os 500 euros por mês de prestação bancária, já contabilizando com os seguros obrigatórios. Obviamente que isto pode e vai flutuar tanto para cima como para baixo. Se optar pela compra a pronto para além do valor da casa, ainda preciso de dinheiro para pagar o IMT, ou Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, o imposto do selo sobre a compra, o registro da aquisição
e, eventualmente, os emolumentos notariais ou honorários do profissional de direito. Se recorrer a crédito, para além da tal componente que o banco não financia e destes custos que acabei de mencionar, ainda tem de contar com o imposto do selo sobre o crédito, as comissões bancárias e o registro da hipoteca. No caso de se prosseguir sem um financiamento, deve-se delinear um limite máximo para não andar de um lado para o outro com os valores mais lá à frente no momento da pesquisa. Se houver um crédito, é relevante existir uma pré-aprovação para se saber até quanto se pode ir. Esta pré-aprovação é uma proposta feita pela parte de uma entidade bancária, já depois de ser analisado o perfil financeiro da pessoa, que serve como uma indicação de que, à partida, até X valor, estão confortáveis em financiar. Não quero entrar muito em detalhe nestes aspectos do crédito neste vídeo, mas fiz um em muito maior detalhe há uns anos, que ainda está bastante atual e que vou deixar a aparecer no ecrã para se quiserem ir ver a seguir. A minha recomendação geral é que, se forem recorrer a um empréstimo, contactem um intermediário de crédito porque poupam tempo e trabalho, conseguem apresentar as propostas dos vários bancos que melhor se enquadram e o serviço é gratuito. Se estiverem nesta fase do processo, vou deixar no segundo link da descrição o intermediário que recomendo. Falámos há pouco da motivação da compra ser a força motriz de tudo. O primeiro parâmetro onde se vai expressar é na localização. É frequente ouvir-se a expressão do que importa ser a localização, localização, localização. Mas o fundamental é a localização em função de quê? Não faz sentido olhar para Castelo Branco quando se trabalha presencialmente no escritório em Lisboa das 9 às 6. Não se considera um lugar remoto quando temos filhos adolescentes sem forma de se deslocarem para a escola ou para a casa dos amigos sozinhos. Ao fim e ao cabo, tudo vai depender da situação em particular de cada pessoa. Se sou jovem em início de vida, talvez queira proximidade ao trabalho e a hotspots de convívio. Se estou na reforma, talvez procure paz e sossego ao lado da praia. A conclusão é que, mediante a vida de cada pessoa, se privilegiam uns detalhes acima dos outros. De modo que o terceiro passo é este exercício para restringir geograficamente a pesquisa em 2 ou 3 zonas que interessem. Nada como fazer por lá uns passeios regulares, recriar a futura rota com o intuito de descobrir se verdadeiramente se gosta da envolvência, da comunidade. O expoente máximo da cautela quanto a este ponto é a consulta do plano diretor municipal, da Câmara da área em questão, para nos certificarmos de que não aparecem vias rápidas mesmo ali ao lado, arranha-céus que tiram a vista, estações de tratamento de água residual com impacto no cheiro da localidade. Enfim, há muito por onde investigar. A partir daqui é voltar lá atrás às motivações e necessidades, pensar em todos os pontos que caracterizam um imóvel que corresponde com elas, como o número de quartos, exposição solar, amenidades e por aí adiante, e relacionar estes 2 pilares com a restrição geográfica feita. Como quem diz, pensar no tipo de casa que serve para nós e se ela existe na zona que queremos. Por exemplo, gostamos muito do bairro Alto e da vista de uma penthouse no centro histórico de Lisboa, mas temos filhos que gostam de correr de um lado para o outro e jogar futebol em casa e queremos terreno e uma piscina. Não é possível encaixar tudo. Começa-se então pelo tipo de imóvel, se mais corresponde a uma moradia ou um apartamento. Se for uma moradia, quero que seja isolada, geminada ou em banda. Se for um apartamento, em que andar? Relacionado com esta característica, é preciso elevador? Se sim, a partir de que piso? Mais uma vez, é voltar à localização. Nos centros históricos, onde os prédios são maioritariamente feitos em tabique, a probabilidade de nos cruzarmos com um é baixa. Para além disso, usamos muitos serviços que poderiam dar jeito dentro do próprio condomínio. Depois há que ter em conta o número de quartos, de casas de banho, a área da casa, o tipo de construção, mais moderna ou mais clássica, a existência de espaços exteriores, de garagem, de uma vista desafogada e, claro, imensamente importante, o grau de atividade e tempo que se quer dedicar, que se reflete no estado em que está o imóvel. Qual é o intuito? Queremos pôr as mãos na massa, investir uns meses e remodelar uma habitação? Há tempo e vontade para isso? Ou adequar-se-á melhor um processo-chave na mão? No final do dia, volta-se sempre ao mesmo: motivações e necessidades. Chega finalmente a hora de aproximar a visão da realidade de algo que seja mais tangível através da pesquisa de imóveis. À partida, seguindo a linha que tenho traçado aqui no vídeo, chega-se a este ponto com uma noção do que se quer, do que se precisa e porquê. Já se definiu até quanto dinheiro se consegue ir. Já se sabe a localização ideal onde se insere a casa. E também já se tem na cabeça todas as características que correspondem com o que se procura. Com este trabalho preliminar feito, não podia ser mais fácil. Eu gosto de ter uma abordagem completa que integra todas as ferramentas à minha disposição. A internet, as minhas pernas
e os meus contactos. Pode-se navegar pelos portais imobiliários e websites de agências para fazer uma primeira pesquisa e aproveitar para usar os vários filtros. Pode-se entrar em contacto direto com agentes imobiliários que muitas vezes têm acesso a pessoas cujas casas ainda nem sequer estão no mercado, porque ainda não agiram sobre a vontade de vender. Pode-se explorar a comunidade local ao conversar com vizinhos, comerciantes e frequentadores da área, que muitas vezes leva a descobertas inesperadas e que não se encontrariam de outra forma. A imaginação é o único limite no que diz respeito à procura de propriedades. E a única forma de não se encontrar absolutamente nada é ter expectativas irrealistas, tanto a nível de preço como de características inegociáveis. Se no final disto tudo for esse o caso, recomendo dar uns passos atrás e reajustar os critérios. A probabilidade, no entanto, é ter havido mais do que um resultado positivo, que pode vir a ser a futura casa. E o que se segue necessariamente é uma prova dos 9, um passo que vai muito para além de uma simples inspeção visual: as visitas. Não há muito que saber. Confirmar se corresponde com o anúncio, verificar se cumpre com as motivações e necessidades e preparar o terreno para a negociação. Tendo já havido um contacto presencial, é comum pedir-se nesta fase que sucede a visita toda a documentação das casas em que houver mais interesse, para despistar quaisquer inconformidades. A caderneta predial urbana para conferir se as áreas anunciadas são as que estão legais, a certidão permanente do registro predial para ver se há alguma situação pendente do ponto de vista de dívidas, penhoras, usufrutos e afins, a ficha técnica de habitação para os prédios mais recentes, a licença de utilização, o certificado energético, ainda são alguns. Pessoalmente, recomendo a consulta de um solicitador ou advogado, mesmo quando há agências imobiliárias envolvidas, a não ser que tenham um próprio departamento jurídico, para assegurar a legalidade da casa e da transação como um todo. Independentemente de quanto isto possa vir a custar, que variará entre algumas dezenas, no máximo uma centena de euros, dependendo da localização do escritório, será sempre mais barato do que descobertas indesejáveis mais à frente. Escolhida a casa entre as várias que foram vistas, ou sendo o único detalhe em falta para a escolha o potencial valor da compra ou outras condições financeiras, e assegurada a parte legal, formalizam-se as propostas, geralmente feitas por e-mail. Nesta comunicação incluem-se todos os pontos a negociar: o valor da compra, o prazo para a escritura, se passa ou não antes por um CPCV, que vamos ver já de seguida, e nesse caso, qual o montante do sinal, alguma cláusula que se queira ver incluída no contrato, o método de pagamento e o prazo para a assinatura. Todos estes termos são sujeitos a negociação, de modo que a partir daqui será normal surgir um diálogo entre as partes para se chegar a um acordo. No processo de compra pode surgir um vasto leque de fatores que ditem a necessidade de um compasso de espera entre a aceitação da proposta e o fecho do negócio. Talvez por ser preciso tempo para o financiamento ser aprovado, para quem está a vender avançar com a compra da sua próxima casa, para arranjar uma parte do dinheiro que falta, por aí. Para regular o que acontece nesse período e as duas partes terem algum compromisso, faz-se um contrato de promessa de compra e venda, ou CPCV. Este contrato é, no fundo, a formalização da promessa de aquisição a acontecer numa futura data, sob as condições definidas na proposta. Como é que isto funciona? Recolhem-se os dados dos dois lados, do imóvel e do negócio, enviam-se a um advogado ou solicitador, o contrato é redigido e depois revisto pelas partes, eventualmente fazem-se alguns ajustes ou negociações finais, marca-se a data para a sua assinatura e depois, no dia combinado, assina-se e paga-se o sinal acordado para que o documento tenha validade legal. Este sinal a que me refiro é um depósito parcial do valor do negócio pago por quem está a prometer comprar a quem está a prometer vender, que serve como garantia de compromisso entre os dois lados. Em caso de incumprimento, o mais comum é quem está a prometer comprar perder o valor do sinal, ou quem está a prometer vender ter de o restituir em dobro, dependendo de quem falhou o acordo. Assinado o CPCV e pago o sinal, estando a aquisição dependente de um financiamento bancário, depois da sua primeira fase, que é a análise da situação financeira do cliente, avança-se para a marcação da avaliação bancária. É feita por um perito avaliador imobiliário independente contratado para a prestação desse serviço, que tem de acontecer para o banco determinar o valor de mercado atual do imóvel, que passará a servir como uma garantia do empréstimo. Isto para assegurar que o montante financiado não excede o preço de mercado da propriedade. Na verdade, 85% disso, mas a explicação completa está no guia. O resultado desta visita é um relatório que é entregue pelo perito ao banco, depois disponibilizado ao cliente, e confirma ou nega a capacidade de se avançar. Ainda neste caso do financiamento, em conjunto com o relatório de avaliação, vem da parte do banco a carta de aprovação final, que reflete as condições concretas do contrato de crédito. Assim que for recebida, há uma espera mínima de 7 dias, um período de reflexão,
até dar para a aceitar, que ocorre no ato da escritura. Marca-se então a data para a assinatura da escritura, tendo em conta a disponibilidade de quem está a vender, comprar, do escritório de notariado ou solicitadoria e de quem está a representar a entidade financeira, tanto de um lado como do outro, dependendo do que se aplicar. No dia anterior à escritura, pedem-se as guias de pagamento dos impostos devidos, que novamente estão todos descritos no guia, por norma feito por quem está a comprar. Chega finalmente o dia da assinatura do contrato de compra e venda, a não confundir com o contrato de promessa, que representa o momento culminante do processo de compra e venda de um imóvel e, quando aplicável, da contratação de um financiamento e da constituição da hipoteca. Falo em contrato de compra e venda e não escritura porque desde 2008 pode ser celebrado através de uma escritura pública, por documento particular autenticado ou por procedimento especial de transmissão no serviço Casa Pronta. Se for uma escritura, a responsabilidade de redação e autenticação recai sobre um notário. Se for DPA, um solicitador ou advogado. E procedimento especial de transmissão, um conservador. Quando há um crédito da parte de quem compra, quem dita a modalidade do contrato de compra e venda é geralmente o banco. O procedimento é simples. Identificam-se os dois lados, confirmam-se os dados tanto de quem está a comprar e vender como do imóvel, lê-se o documento em voz alta, pagam-se os impostos no multibanco usando as tais guias, assina-se o contrato e trocam-se as chaves pelo cheque com a quantia total ou o remanescente conforme previamente acordado. E é isto. É extenso e um pouco confuso, sobretudo quando nunca se ouviu falar nem se passou pelo processo, mas no final de contas não há muito mais ciência para além daquilo que acabei de descrever. O que pode ser um pouco mais complexo é o processo de financiamento bancário, mas precisamente por isso fiz este vídeo agora a aparecer no ecrã, que sugiro que vejam de seguida. Espero genuinamente que vos tenha sido útil e, nesse caso, um clique no botão do gosto faz mesmo toda a diferença. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até para a semana.